Nos flagrantes que a nossa equipe fez de consumo e também de venda de drogas, encontramos, infelizmente, muitas crianças e adolescentes. Eles são envolvidos com tráfico e também com assaltos. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o repórter Sérgio Borges, que está lá ao vivo na Prefeitura do Recife. Sérgio, o que será feito para tirar essas crianças e também esses adolescentes dessa situação de risco que tanto assusta a sociedade? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Bem, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe ao município fazer com que essas crianças e adolescentes em situação de risco sejam primeiramente reintegrados às famílias. Se isso não for possível, o município deve, a partir de uma rede de profissionais e instituições, proteger essas crianças e adolescentes. Eu vou conversar então com a Edna Granja, ela é diretora de Proteção Social de Alta Complexidade do IASC, o Instituto de Assistência Social e Cidadania do Recife. Boa tarde, Edna. Por que essa rede de proteção da Prefeitura do Recife não funcionou, pelo menos no caso desses menores que foram flagrados aí na reportagem? Primeiro é importante você reconhecer que o uso de drogas por crianças e crianças menores, como essas que aparecem no vídeo e em outras reportagens, é um fenômeno bastante recente, né? Até então a gente não encontrava crianças de 7, 8 anos usando drogas ou já dependentes como a gente encontra hoje, né? E para responder esse problema, que é importante destacar que é um problema de ordem complexa, que não é só um problema de polícia e segurança, o prefeito da nossa cidade, a prefeitura da nossa cidade vem construindo algumas alternativas. Para atuar diretamente com essas crianças que estão na rua, a gente, a partir de uma instância que é o Conselho Tutelar, a gente consegue identificar em que situação essa criança está. Recife tem uma das maiores redes de acolhida do Nordeste, que é composta por 7 casas de acolhida. Uma primeira delas, que é a Casa de Passagem Diagnóstica, é onde essa criança pode chegar para ter a sua história conhecida e sabermos assim qual é o melhor encaminhamento para dar. Numa situação de vínculo familiar rompido, a gente ainda tem a possibilidade de encaminhar essa criança para uma de nossas 6 casas de acolhida espalhadas pelo município. Edna, agora você falou que é uma situação relativamente recente. Crianças com problemas de drogas. Isso quer dizer que as instituições ainda não estão preparadas devidamente para acolher essas crianças e adolescentes? Os profissionais deveriam ser, então, melhor capacitados? As instituições estão se preparando para atuar de uma melhor forma nesse contexto, né? Eu digo que é um fenômeno recente porque até então a gente recebia adolescentes de 10, 11, 12 anos, mas recentemente a gente vem recebendo muitas crianças mais novas que já iniciam fazendo esse uso. E quando eu digo que é um fenômeno de ordem complexa, é que remete a muitos abandonos de várias ordens que precisam ser enfrentados e o Estado, sem dúvida, precisa exercer o seu papel de garantir a proteção social e o cuidado das famílias nesse sentido. Agora, a partir dessa realidade que ficou flagrante com essa reportagem, o que será feito então? Qual tipo de ação a Secretaria, ou melhor, o IASC e o município como um todo irá fazer? As ações em Recife estão sendo construídas de forma integrada, né? Atualmente, nessa região, que é a região político-administrativa 1, que a gente chama, já existe atuando uma equipe de consultório de rua, e essa é uma ação da saúde em parceria com a assistência social, que tem uma equipe de abordagem social também atuando nesses pontos. Na verdade, os nossos focos na RPA1 vinham sendo o Pátio do Terço, o Pátio de São Pedro e a Praça do Diário, que também são locais onde havia, sim, a identificação do uso contínuo de drogas, tanto por crianças e adolescentes quanto por adultos. A partir da próxima semana, a gente está intensificando e ampliando essa intervenção, de forma que também abarque os pontos como Rua da Moeda e outros pontos do Recife Antigo. Márcio? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a diretora Edna. Nosso tempo agora já está se esgotando, mas eu gostaria de saber, apesar desse trabalho preventivo que ela acaba de explicar que será feito pela Prefeitura, como é que a sociedade, de repente, se um fiscal, se algum agente, se alguém estiver trabalhando, representando a Prefeitura para tirar esses menores desses locais e levar para lá, de que maneira a sociedade ou os frequentadores do bairro do Recife podem também ajudar a tirar esses meninos da rua, a identificar, de repente encontrar uma pessoa que tem uma identificação da Prefeitura e que aquele menor, ou aquela criança ou aquele adolescente seja tirado da rua.
Um órgão importante, Márcio, que a gente tem vinculado, de certa forma, à Prefeitura, são os conselhos tutelares. Recife tem 8 conselhos tutelares espalhados por todo o território. O conselheiro tutelar, ele pode sim estar identificando esses casos junto à população e dando o melhor encaminhamento para cada um desses casos. Recife tem mais de 40 conselheiros tutelares espalhados por todo o território que podem estar dando esse suporte. Fora isso, as ouvidorias das secretarias, o próprio Instituto de Assistência Social e Cidadania está aí a postos, para estar enfrentando da melhor forma essas questões. Ok, muito obrigado, uma boa tarde para você. Márcio.